Esta tumba misteriosa que você está vendo é visitada por cerca de 25 mil pessoas por ano no Chile e pertence ao homem que enganou o diabo. Os visitantes acreditam que, ao visitá-la, podem passar a ter mais sorte e melhorar a sua condição financeira. Outros supõem que o local é vigiado pelo diabo e que não é um bom ambiente para se frequentar, a menos que você queira fazer algum tipo de feitiçaria. Assista o vídeo até o final e conheça o segredo de Martim Busca Vila Nova para enganar o diabo. Você está no Teoria 78. Se você gosta de relatos ufológicos, sobrenaturais e misteriosos, inscreva-se em nosso canal. Uma vez por semana trazemos novos vídeos com histórias deste tipo. A sua inscrição ajuda o nosso crescimento e eu sou muito grato por você fazer parte dele. Até os dias de hoje, Valparaíso é uma cidade litorânea chilena que atrai inúmeros turistas todos os anos. Essa cidade portuária fica a cerca de 120 quilômetros da capital Santiago e é vizinha muito próxima de Vinha del Mar, destino conhecido por muitos brasileiros. Valpo, como é conhecida pelos moradores locais, é uma cidade com dezenas de morros, cerros e muitas casinhas simples que dão um charme diferente à cidade. Ela é banhada pelo Oceano Pacífico e abriga o principal porto do Chile. Foi neste porto que, no final do século XIX, mais um imigrante espanhol desembarcou no Chile. Seu nome, Martim Busca Vila Nova. Originário da remota aldeia espanhola de Garriguela, ele chegou desprovido de ouro, mas a fome voraz por riqueza fervilhava em sua alma. Nascido em 1875, em Garriguela, na Espanha, e cansado da vida difícil que enfrentava na Europa, Martim Busca, aos 20 anos de idade, decidiu vir à América do Sul tentar melhorar de vida. O local escolhido foi o Chile, muito por conta da facilidade com o idioma. Assim, pelo fato de Valparaíso ter o maior porto do país, foi onde o jovem Martim desembarcou. Apesar de sua gana pelo trabalho e a vontade de vencer na vida, Martim não estava conseguindo transformar o seu sonho de riqueza em realidade. Ele passava os dias nas ruas mendigando ou fazendo pequenos bicos, a troco de comida e um lugar para ficar. Uma das áreas mais frequentadas por Martim era a praia de Caletas Portales. Lá havia um modesto, mas movimentado mercado de peixes e alguns restaurantes. Era principalmente nesse local que ele costumava encontrar trabalhos temporários e comida. Busca, quando muito, conseguia fazer entregas a clientes do mercado ou ajudava os pescadores que chegavam do mar a desembarcar os peixes que haviam sido pescados naquele dia. Seu sonho de riqueza parecia cada dia mais como um mero devaneio, que jamais se tornaria realidade. Porém, foi neste local que o espanhol começou a ter contato com algo que iria mudar sua vida financeira quase que em um passe de mágica. Martim conheceu algumas pessoas que diziam ser possível entrar em contato com o diabo e fazer um acordo com ele, em busca de fortuna e dos prazeres da vida. Uma dessas pessoas lhe ensinou alguns rituais, que, segundo ela, abriam portais dimensionais e permitiam o contato direto com o diabo. Martim, a princípio, não acreditou muito nessas histórias, pois a pessoa que lhe contou tudo isso era tão dura quanto ele. Porém, essa pessoa justificava sua pobreza, dizendo que os riscos do encontro não valiam a pena, e por isso jamais tinha feito qualquer contato com um ser de outra dimensão. Entretanto, ele garantia que isso era possível, e já havia sido feito por outras pessoas anteriormente. Martim passou meses se questionando se estava disposto a correr o risco de encontrar o diabo frente a frente. A vontade era grande, mas as consequências poderiam ser cruéis. Contudo, cansado de viver na penúria, em uma tempestuosa noite de verão, Martim Busca Vila Nova decidiu deixar de ser pobre e se encontrou com o diabo. Poucos dias após o seu encontro com o diabo, Martim Busca estava começando a acreditar que havia caído em algum tipo de brincadeira. Tudo o que sentiu durante o encontro com o diabo lhe parecia ter sido muito real. O medo lhe tinha certeza que era, mas nada havia acontecido. Ele ainda estava pobre. Desiludido da vida e acreditando ter sido feito de bobo por outros mendigos de Valparaíso, Martim decidiu ir se banhar no rio Aconcagua, um dos que cortam a cidade chilena. Após entrar na água e sentir o seu frescor, começou a notar um brilho diferente vindo da margem oposta do rio. Curioso, decidiu nadar até lá. Chegando à beira do rio, ele viu que o brilho vinha de pequenas pedras amarelas. Rapidamente, pegou algumas delas nas mãos e as examinou. Ele não era um especialista, mas aquilo parecia ser ouro. Martim olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava vendo e colocou todas as pedras que encontrou em seu bolso. Ele tremia de emoção. Talvez o encontro com o diabo tenha realmente sido real, e não uma peça pregada por outras pessoas.
Apesar de sua vida ter melhorado com o ouro que tinha encontrado, ele sabia que não poderia desperdiçá-lo. Então, como havia encontrado ouro naquela região, provavelmente haveria mais por perto. Martin, dessa forma, passou a procurar por alguma mina de ouro próxima. Ele não se surpreendeu quando encontrou uma mina ativa. Também não se espantou ao ficar sabendo que o proprietário da mina estava passando por alguma dificuldade financeira qualquer e a estava vendendo por um preço muito abaixo do mercado. O espanhol aproveitou a oportunidade e adquiriu a mina de ouro. Ainda não satisfeito, Martin modernizou a mina para aumentar e acelerar a extração do metal precioso. O diabo estava cumprindo a sua parte no pacto. Com o dinheiro, o ex-mendigo passou a ser reconhecido por onde passava como um homem de sucesso, e então outras oportunidades de negócios lhe apareciam como um passe de mágica. O seu segundo empreendimento de sucesso foi uma fábrica de tecidos. Martin estudou e aprendeu sobre a indústria têxtil e contratou alguns especialistas para lhe ajudar nessa nova empreitada. É claro que a fábrica se tornou um sucesso quase que imediato e se transformou em uma das maiores fábricas de tecido do Chile. A fortuna de Martin ia cada vez mais crescendo e novas oportunidades de negócio apareceram. Após a fábrica de tecidos, Busca abriu uma rede de lojas. As lojas vendiam todo tipo de mercadorias, incluindo roupas, eletrodomésticos e alimentos. Assim, como as fábricas de tecidos, as lojas se espalharam pelo Chile. Neste momento, Martin Busca Vilanova já era uma das pessoas mais ricas de todo o país. Contudo, a noite de seu encontro com o diabo persistia a lhe atormentar. Seu último empreendimento de sucesso foi a construção de um banco. Martin acreditava que a instituição financeira seria o negócio ideal para ligar todos os seus outros negócios e manter seus clientes dentro de sua cadeia de empreendimentos de uma maneira mais definitiva. Sem que fosse um espanto para ninguém, o banco também foi bem sucedido e se espalhou pelo Chile. Além de todos os empreendimentos, o espanhol adquiriu diversas propriedades rurais e um fundo de investimentos em Ovalle, comuna também localizada no Chile, onde passava parte do ano. Neste momento, aquela noite tempestuosa de verão já havia ficado algumas décadas no passado. Contudo, apesar de toda a fortuna amealhada por Martin, ele não se sentia realizado como pensou que ficaria após ter toda a riqueza que podia imaginar quando era pobre, talvez até um pouco mais. Ele se questionava se o que havia construído era legítimo e algo bom para a sociedade em geral. Afinal, apesar de apenas ele saber, o seu império havia se iniciado após ter feito um pacto com o diabo. Por conta disso, Martin Busca decidiu que iria começar a doar boa parte de todo o dinheiro que ganhasse. Foi então que ele se tornou um dos maiores filântropos do Chile. Entre outros atos de filantropia, Martin construiu um hospital em Valparaíso, escolas para crianças pobres em Ovalle, e investiu em um projeto para a construção de uma rede de estradas que conectasse as cidades chilenas. Além disso, Martin era conhecido como alguém muito generoso por seus empregados, amigos e pessoas próximas. Até mesmo por isso, Martin Busca Vilanova, ao envelhecer, contou seu segredo para alguns amigos, que não pensaram duas vezes quando ele pediu ajuda para enganar o diabo. Se você conhece ou quer saber mais sobre alguma história interessante, deixe a sugestão nos comentários. Talvez ela possa se tornar tema de um de nossos próximos vídeos. Naquela noite tempestuosa de verão de 1900, o pobre Martin Busca Vilanova decidiu encontrar com o diabo e pedir por muita riqueza material. Ele estava cansado de ser pobre e decidiu que quaisquer que fossem os riscos de um encontro com o diabo, estava disposto a corrê-los. Em um beco qualquer próximo à praia de Caletas Portales, o espanhol então retirou do bolso um pequeno pedaço de papel, onde estavam escritas algumas palavras que deveriam invocar o diabo. Ao mesmo tempo que tentava se proteger da forte chuva que caía, Martin leu as palavras repetidamente, acreditando que sua vida mudaria a partir daquele momento. Raios rasgavam o céu e trovões retumbavam ao longe, mas o diabo não apareceu instantaneamente. Após alguns minutos, a chuva se acalmou e um homem veio andando em direção a Martin, que estava sentado no chão, resignado em passar mais uma noite ao relento. O homem misterioso parou a 2 passos de Martin e disse que estava ali porque ele o havia chamado. Confuso e um pouco assustado, Busca perguntou quem ele era. O homem riu de maneira cínica e, com seus olhos penetrantes mirando o espanhol, apenas disse que um mendigo sabia quem ele era. Então, Martin passou a acreditar que aquele deveria ser o diabo e que sua invocação havia dado certo. Ele ficou surpreso ao ver que o também chamado de Mestre das Trevas em alguns pontos do Chile parecia uma pessoa comum, um homem bonito na verdade.
Apesar de sentir um medo muito forte, ao invés de se paralisar, Martim se levantou e disse ao diabo que estava cansado da vida de pobreza que levava e que queria ser muito rico. O diabo sorriu e disse que isso seria muito simples, mas que ele pediria uma única coisa em retribuição. Martim, voltando a deixar o medo lhe dominar, perguntou o que ele queria em troca. O diabo disse a Martim que, quando ele morresse, sua alma seria dele. Mais precisamente, os termos do acordo seriam no sentido de que, após a morte de Martim e quando seus ossos tocassem o solo, sua alma seria reivindicada pelo diabo. Então, o espanhol pensou por alguns segundos, mas concordou, e o acordo foi selado por um aperto de mãos. Quando se tocaram, Martim desmaiou e acordou apenas no dia seguinte, como se estivesse com uma forte ressaca. Durante todos esses anos, enquanto enriquecia, Martim, de tempos em tempos, via uma carruagem negra conduzida por 2 cavalos negros em sua propriedade. Mesmo sem jamais ver alguém, ele sabia que este veículo trazia o seu parceiro sobrenatural de negócios, que não o deixava esquecer dos termos do pacto que haviam feito. Mas Martim acreditava que poderia enganar o diabo e não entregar a sua alma ao mestre das trevas quando morresse. Aos 77 anos de idade, Martim sentia que seus dias estavam chegando ao fim. Por isso, decidiu que era hora de contar sobre o pacto com o diabo a algumas pessoas de confiança. O espanhol também precisaria da ajuda deles para enganar o diabo e não entregar a sua alma ao mestre das trevas. Apesar de ter usado a sua riqueza para o bem, Martim sabia que os termos do acordo eram claros e seriam cumpridos. Assim que ele morresse e seus ossos tocassem o chão, sua alma seria capturada pelo diabo por toda a eternidade. Nenhuma benfeitoria seria capaz de reverter essa cláusula contratual. Dessa forma, Martim reuniu um pequeno número de homens de sua confiança e contou a sua história, desde sua infância e adolescência na Espanha, à pobreza extrema já em terras chilenas. O espanhol não poupou detalhes e contou precisamente sobre a noite em que fez o pacto com o diabo, e que como a partir dali, tudo passou a dar certo para ele no que se referia a finanças e empreendimentos. Os homens ficaram chocados com a história contada por Martim, mas sabiam que ele era um homem bom, e se estava contando isso para eles, deveria haver um motivo importante. Foi nesse momento que Martim contou que havia pensado muito e descoberto o segredo para enganar o diabo. O pacto feito entre eles era claro ao dizer que após a sua morte, assim que seus ossos tocassem o chão, sua alma seria arrebatada. Então, Martim acreditava que se seus ossos não tocassem o chão, o diabo não poderia coletar a sua alma. Desta forma, Busca pediu aos homens de sua confiança que o ajudassem na construção de um mausoléu especial, projetado para evitar que seus ossos tocassem a terra. A estrutura do mausoléu foi planejada para ser uma construção de mármore, com um sarcófago em seu interior. Este sarcófago foi colocado no centro da tumba, suspenso por 4 pilares com a forma de patas de felino, cada um com 6 garras. A ideia por trás desses pilares específicos era impedir que o sarcófago tocasse o solo, e, portanto, os ossos de Martim não entrassem em contato com a terra. O mausoléu foi construído para ser completamente antissísmico, ou seja, à prova de terremotos, uma estrutura que evitava contato direto com o solo e mantinha a sepultura elevada. Assim, Martim acreditava que após a sua morte, poderia manter seus ossos afastados do solo e evitar que o diabo buscasse a sua alma. Após a construção do mausoléu, Martim faleceu e foi sepultado nesta tumba, de uma forma que seus ossos jamais irão tocar o solo. Por conta disso, Martim Busca Vilanova passou a ser considerado o homem que enganou o diabo, e seu mausoléu, localizado no cemitério número 3 da Playa Ancha, atrai visitantes de todas as partes do mundo. A maioria deles acredita que o local traz prosperidade financeira. Porém, há quem diga que o ambiente é carregado e pesado, pois o diabo ainda está à espreita, esperando os ossos de Martim Busca Vilanova tocarem o chão. O que você achou da história de Martim Busca Vilanova? Será mesmo que o mausoléu foi capaz de evitar que a alma do espanhol fosse coletada pelo diabo? Deixe sua opinião nos comentários. Eu fico muito feliz com os comentários que os vídeos recebem. Até o próximo.